o eixo 3, tecnologias aplicadas à educação profissional e tecnológica. A nossa proposta para hoje, então, né, é que vocês façam a apresentação da pesquisa de uma forma breve, passando aí pelos objetivos gerais específicos, pela metodologia, e se houver, né, os resultados também que foram alcançados. O tempo para cada um estimado de 10 minutos. Quando estiver faltando 1 minuto para o término do tempo, vocês serão avisados, caso ainda não tenham terminado. E a nossa proposta para esse ano é um pouco diferente, né? É de uma roda de conversa. Então, ao final da apresentação, os demais participantes, eles podem interagir, né? Podem fazer colocações a respeito, desde que sejam ponderações breves, para a gente não extrapolar o tempo, ok? E durante o tempo da apresentação, será colocado um link com uma lista de presença, para que vocês possam aí, né, sinalizar a presença de cada um aqui no evento, e posteriormente será emitido um certificado para todos aqueles que participarem. Nós vamos seguir, então, pela ordem que estava estabelecida, vamos chamando aqui os participantes para fazer a apresentação, e aí, aos poucos, né, vamos encerrar aqui finalizando com algumas ponderações, algumas explicações para todos os presentes. Então, vamos começar aqui com o trabalho número 1, a técnica como um absoluto, a visão da temática por Humberto Galimberti, de Rafael Diniz Lanza, Luiz Henrique de Lacerda Abraão. Estão presentes, por favor? Estou aqui. Sim? Bem-vindo, Rafael. Ok. Então, seja bem-vindo, Rafael. Então, você tem 10 minutos para fazer a exposição da sua pesquisa. Fique à vontade. Obrigado. Falando que eu estarei cronometrando aqui, tá bom? Aí, faltando 1 minuto para o término, eu dou uma visadinha que está terminando. Ok? Tá ok, Carol, obrigado. De nada. Boa noite, Sérgio. Meu áudio está funcionando? Sim, está sim. Tá. Obrigado, gente. A gente que agradece. Bom, gente, meu nome é Rafael Diniz Lanza, né? Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica do CEPET Minas. Eu sou biólogo, né? Bacharel licenciado, atuo como professor na rede pública aqui em Minas, municipal e estadual, e também sou especialista em gestão e manejo em sistemas florestais. Bom, falando sobre a técnica, né, o meu projeto, ele tem como escopo, né, trazer a visão de Humberto Galimberti, que é um filósofo, psicanalista italiano, sobre a técnica, e quais as possíveis contribuições de Humberto Galimberti como uma obra introdutória para o estudo da filosofia da técnica e da tecnologia. Então, a tese geral do Humberto Galimberti, ele traz a técnica como um absoluto da vida humana, né? E como que ele traz isso? Ele vem desde os primórdios, né, falando que a técnica, dentro da sua obra, né, e o que a gente está estudando, que a gente está pesquisando, a técnica é o meio pelo qual o homem se faz no mundo, né? E ele diz que o homem se faz no mundo porque o homem tem uma incompetência biológica natural, instintiva, que os outros animais têm e o homem não tem, e a forma que o homem tem para poder alcançar e modificar o mundo e torná-lo propício a si é através da técnica, né? Então, ele vem crescendo a técnica como uma mediadora das relações homem e meio que o cerca. E a partir daí, ele vai construindo uma série de análises psicológicas, até ele fala da psicologia da técnica, ele fala da fenomenologia da técnica, né? De como a técnica, então, vai acampando os espaços da vida humana, né? Então, ele fala que a razão técnica é que ela vai tomar conta dessa interação homem meio que o cerca. E que, a partir daí, a técnica, então, ela vai assumindo, né, no lugar do homem, as posições naturais que seriam do homem. Então, ela vai substituindo o homem, ou vai tornando o homem um mero aparato seu, né? Então, a técnica ela vai modificar a convivência do homem com o meio, ela vai modificar a forma como o homem lida com o seu meio, no sentido de sempre estar procurando
sempre ultrapassar o que já foi alcançado, né? E a partir disso, a técnica ela vai deixando as suas finalidades e o objetivo dela passa a ser os meios, porque o objetivo da técnica é sempre superar os meios. Então, então, o aparato, ela passa do agir, né, a técnico, né, através da ação humana, para fazer sempre a técnica estar se superando. E a partir disso daí, ela vai alcançando novos níveis de desenvolvimento, né? Então, o Galimbert, ele fala sobre a técnica, ela vai tomando tal proporção que ela vai substituindo o homem em diversas esferas da sua vida, como na política. As decisões políticas, se a gente for observar hoje, e isso está na obra dele, elas são baseadas, por exemplo, em análises técnicas, né? Ela deixou de ser aquela política onde o desejo dos cidadãos se expressam, né, em virtude de um saber técnico, né? Ou seja, esse saber técnico, ele vai começar a condicionar as decisões políticas. Então, você já vê a interferência da técnica, né, como um fator modificante da vida em sociedade, né? Além da política, ele vai falar assim que a técnica também, ela mata as ideologias, porque a técnica, ela vive de hipóteses, né? Então, as hipóteses, elas servem para ser testadas, e a partir do momento que elas são testadas e elas não são mais eficazes, né, elas perdem o seu fundo de verdade. E quando elas perdem o seu fundo de verdade, elas morrem, elas não se sustentam mais, né? Então, ele fala que a técnica, ela vem fazer o ocaso de todas as ideologias, porque não existe mais a ideologia sem o procedimento técnico. E é a técnica, então, que assume esse papel. Só vai persistir aquilo que for benéfico para a técnica e sua contínua evolução. Além disso, ele vem tratando essas questões da técnica, quando ela assume a postura de os fins não serem mais os objetivos finais, e sim os meios sempre sendo aprimorados, ela busca uma superação, né, das condições humanas. E aí o ser humano passa a agir como um aparato da técnica. Ele vai vivendo em função da técnica e dos seus aparatos tecnológicos, né? A partir disso, ele fala que o homem se torna uma mera extensão do aparato tecnológico. E assim ele fala que nesses momentos a técnica se torna um absoluto. E ele cita, bem interessante, que da onde que é visível essa mudança, essa percepção de que a técnica se tornou um absoluto na vida humana, a partir da Segunda Guerra Mundial, aonde o agir técnico foi tão operacionalizado, né, foi tão vivenciado, que a partir dali se iniciou o que ele chama de idade da técnica, né? Então, os seres humanos não agiam mais com pensamentos, com as virtudes, com ideologias, eles tinham que cumprir os seus condicionamentos técnicos. Ele cita em alguns trabalhos dele, nos julgamentos, né, dos criminosos de guerra, na Segunda Guerra Mundial, em Nuremberg, ele cita, por exemplo, que alguns, né, dos acusados, ao serem questionados o porquê eles faziam isso, né, os massacres dos mais de milhões de judeus, ciganos, homossexuais nas câmaras de gases, né, ele cita só: eu estava cumprindo o meu dever, eu estava cumprindo o meu papel. Isso nada mais é do que um agir técnico, né? As pessoas perdem a noção de ética e moral, né, porque a técnica assume esse condicionamento da posição humana, tá? E a partir daí, ele vem vai tecendo uma série de colocações sobre a técnica, e o mais profundo para nós fazer essa ligação com a educação seria em que momento, como que nós vamos fazer a percepção dos nossos futuros técnicos, né, e ser formados aí na educação tecnológica, profissionalizante, a percepção de que eles, como seres humanos, têm desse processo, como que eles vão enxergar esse processo tecnológico, como eles vão atuar diante disso, né,
como que eles vão, por exemplo, trazer para si o problema da natureza, né? O conflito que nós vivemos com o ambiente, né? A técnica, ela já percebeu que se ela não mudar, por exemplo, a sua forma de produção, ela vai causar insustentabilidade do planeta. Então, como que nós vamos fazer os nossos profissionais técnicos, futuros na educação, como que eles vão enxergar isso daí, como que eles vão trazer isso para a sociedade, né, para a sua vida profissional, né? Então, ele finaliza, né, a sua obra falando justamente sobre essa posição de como a gente está vivendo nesse absoluto e como a gente pode ter essa visão, né, para modificar ou para poder segurar ou pelo menos enxergar o que a técnica faz conosco. E essa é o escopo, né, do nosso trabalho, nossa pesquisa é justamente achar exatamente quais desses pontos da técnica um novo dentre as diversas obras de tradição, né, da filosofia, da tecnologia, da técnica, em que a gente possa encaixar o Wellenbert também como um autor a ser estudado, né, em quem vai iniciar os estudos sobre técnica e tecnologia. Ok, 9 minutos. Rafael, muito obrigada pela sua contribuição. Quero dizer que, ao ler seu resumo, fiquei extremamente encantada quando você falou um pouco da tecnologia, porque me veio Álvaro Vieira Pinto, que eu acho que ele sempre foi muito... Ele conversou um pouco com a psicanálise. Uma vez eu questionei isso a um professor, e ele falou, eu acho que ele também tem uma vertente psicanalítica. E quando você fala de Humberto Galimberti, aí é a junção do que eu acreditei que Álvaro Vieira Pinto pregava. Quem não conhece, né, Álvaro Vieira Pinto, ele era um matemático, ele foi médico, professor, filósofo, então ele falou um pouco da tecnologia. Esse aqui é um livro que nós temos de cabeceira, a gente teve a oportunidade de conhecer este Álvaro Vieira Pinto. Então, assim, para te falar que é encantador essa vertente que eu não conhecia, eu apenas conhecia esse lado do Vieira Pinto como um lado psicanalítico. Agora você me traz a tecnologia com esse lado profundo. O Wellenbert, ele tem uma tradição da escola alemã, né? Apesar de ser italiano, as obras de referência dele são todas alemãs. Então, Heidegger, Hegel, né? Ele traz muito Nietzsche, ele traz bastante na sua obra, né? Então, o Álvaro Vieira Pinto, ele traz uma visão da técnica, né? Você citou aí, ele traz essa visão da técnica nacional, né? Então, ele faz uma passagem da técnica ali na visão nacional, de um país em desenvolvimento, ele faz as colocações. Já o Galimberti, ele faz uma análise mais geral, né? Dessa questão da técnica, né? Ele faz um perfil, né, da técnica desde a era mitológica, né, dos mitos, como os mitos influenciaram na criação dessa cultura ocidental, né, e ele vem caminhando até a Segunda Guerra Mundial, onde ele fala que a gente realmente entrou nessa idade da técnica. Então, é bem interessante, sabe? Eu estou adorando a obra dele, assim. É uma obra muito extensa, estou terminando ela ainda, para você ter uma ideia. É muita coisa, muita informação, muita bagagem, né? Mas é muito interessante mergulhar nesse mundo. É muito interessante, sim, assim como a Carol, fiquei interessadíssima, e queremos ver, o resumo já despertou total curiosidade, né? Então, queremos ver depois o trabalho finalizado. E é uma discussão muito importante, né, para a gente fazer aí dentro da educação profissional e tecnológica. Então, muito obrigada, Rafael, pelas suas colocações. Alguém tem alguma colocação, pessoal? Não? Então, agradeço. Vamos passar, então, para o segundo trabalho, de autoria de Thaís Francine Teodoro Pereira e a professora Sabina Maura Silva, O Espaço Construído como Artefato Tecnológico, um estudo sobre o desenvolvimento das cidades e as relações sociais. Estão presentes? Boa Ok, noite. Thaís. Boa noite. Está me ouvindo Thaís, bem? então, seja bem-vinda, tá?
Você tem 10 minutos aí para fazer a sua exposição. Tá, já vou colocar um cronômetro aqui também. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Thaís, eu sou aluna do mestrado em Educação Tecnológica, sou orientanda da Sabina. A minha pesquisa, né, é o espaço construído como artefato tecnológico, estudo sobre o desenvolvimento da cidade e as relações sociais. Então, eu estou desenvolvendo essa pesquisa que envolve dois assuntos principais, né, que é a questão do trabalho e do espaço, entendendo o espaço, né, da cidade como um artefato tecnológico. Então, eu optei, né, por esse tema em função da minha formação, eu sou arquiteta, e também porque eu acredito muito nessa questão do espaço como um ambiente de ensino. Eu acredito muito nessa questão de que o meio ensina, que ele tem muito a ensinar, além das salas de aula. Ele tem, né, o seu papel na educação, e também, para fazer jus ao meu eixo de pesquisa, que é Fundamentos da Técnica, da Tecnologia e do Trabalho. Então, tem também essa questão, né, da educação pelo trabalho, essa perspectiva da educação pelo trabalho. De modo que o trabalho, ele é um meio de produção da existência do ser humano, né? É uma forma de sobrevivência. Então, entendendo o trabalho como uma forma de sobrevivência, além de contribuir também para o estabelecimento das relações entre os indivíduos e o meio. Então, esses foram os motivos, né, que me levaram ao desenvolvimento dessa pesquisa. Então, para fazer essa análise, eu realizei um recorte histórico, um período compreendido entre a Revolução Industrial e a contemporaneidade, onde eu vou investigar, né, essa questão da dinâmica de desenvolvimento das cidades em função do processo de industrialização. Thaís? Fechou o áudio. Isso, Voltou? isso. Voltou, ok, obrigada. Então, essa questão da dinâmica de desenvolvimento das cidades, que está em constante processo, né, de mutação, a fim de atender às demandas da sociedade, do trabalho, da questão, né, das necessidades da sociedade. Então, através disso, até como sugestão também do professor Luiz, que é o orientador do Rafael, a gente optou por utilizar alguns valores que são valores subjetivos ligados à lógica industrial, para demonstrar como esses valores eles podem se materializar no espaço construído, né? Então, falando com relação a esses valores, né? Como exemplo, eu trago a questão da racionalidade, da funcionalidade, da eficiência, do custo, da produtividade, que são valores subjetivos, né, referentes a essa lógica industrial, e que muitas vezes se materializam, se concretizam no espaço, que é o meu objeto de estudo, no caso, a cidade, entendendo esse espaço como um artefato tecnológico. Então, o meu problema de pesquisa seria qual a relação entre a dinâmica de desenvolvimento das cidades e o processo de industrialização, e como esses valores da lógica industrial podem se materializar nesse espaço. Então, como eu vou fazer isso? Através de uma pesquisa bibliográfica descritiva, relatando, né, esse fenômeno que ocorre na sociedade, dentro desse recorte histórico que eu mencionei, nesse período compreendido entre a Revolução Industrial e a contemporaneidade, inclusive utilizando uma cidade como um objeto de estudo, né, como um estudo de caso. Então, como referencial teórico, também por indicação do professor Luiz, eu, fundamentalmente, assim, em primeiro lugar, eu tenho o Richard Sennett,
que é um historiador, sociólogo, que pesquisa, né, essa questão das relações entre o trabalhador e as cidades, e também Lefebvre, que é um filósofo, né, sociólogo, com mais de 70 obras desenvolvidas, né, e que também fala dessa questão do espaço urbano, do processo de industrialização e da sociedade. Então, como objetivos, eu trago entender melhor o espaço construído enquanto artefato tecnológico, realizar um estudo acerca da relação entre os valores da lógica industrial e as cidades, né, essa questão da materialização dos valores, contribuir com futuras pesquisas no campo das ciências sociais e também incentivar as discussões acerca dessa temática envolvida. Justifico dizendo que esse processo é um processo contínuo, inevitável, presente, né, na vida de toda a sociedade, que ocupa espaço, que desempenha alguma função de trabalho, tem alguma relação de trabalho, alguma atividade de trabalho no meio, e também a fim de buscar uma melhor compreensão do meio em que vivemos. Principalmente nesse contexto da contemporaneidade, onde a gente tem uma tecnologia tão presente no nosso dia a dia, né? Isso afeta diretamente a nossa vida, tanto na questão da apropriação dos espaços, dos usos, das relações de trabalho, da atividade de trabalho ali desempenhada, nos fluxos de mercadoria, de capital, e também a relação entre o indivíduo e o meio. Então, eu trouxe também aqui, para fechar, duas citações dos autores que eu estou trabalhando, os principais, né? Uma, em primeiro lugar, do Lefebvre, onde ele fala que o processo de industrialização se apresenta como um grande impulsionador das transformações, não somente na sociedade, como também no meio urbano, que é essa questão, né, como que a industrialização, ela afeta diretamente a vida, né, da sociedade. E essa questão das transformações, dessa dinâmica, né, de desenvolvimento. E, em segundo lugar, uma citação do Sennett, Richard Sennett, onde ele fala, né, agora mais voltado para o tempo em que vivemos hoje, onde ele fala, estamos utilizando a tecnologia para dizer às pessoas o que fazer, onde ir, qual caminho percorrer, o que muda totalmente a relação entre o indivíduo e o meio, assim como a forma pela qual ele se apropria da cidade. Então, essa questão, né, das vertentes da tecnologia, tanto com seus benefícios quanto seus malefícios. Eu lembro que eu assisti uma palestra dele, onde ele fala que, por exemplo, como que muda a relação do indivíduo com o meio, como que a tecnologia muda a relação do indivíduo com o meio. Por exemplo, hoje em dia a gente tem muito costume de utilizar o Google Maps, por exemplo, para nos dizer aonde ir, qual caminho percorrer, e às vezes a gente utiliza a cidade apenas como um meio de deslocamento, a cidade vira um lugar de passagem. Não, a gente não tem mais a mesma relação que a gente tinha com o meio antes dessa tecnologia, por exemplo. Então, nesse sentido, sabe, de entender, né, essas relações e como que as cidades, elas mudam, né, em função das necessidades da sociedade, também do trabalho, né, é isso. Thaís, agradeço aí pelas suas colocações, o tema, assim, extremamente relevante, estou adorando aqui, né, eu e Carol fizemos uma leitura de todos os resumos, todos os temas são interessantes, e o seu não deixa de estar nesse lugar de destaque, né, a gente repensar a questão da cidade, a questão da arquitetura, você trazer a arquitetura, né, com a tecnologia, muito interessante mesmo, adorei aí o seu tema, e também estou na expectativa da leitura final do trabalho.
Obrigada. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação para a Thaís. Thaís, ao ler seu resumo, o que me veio à mente é a questão do contexto, né? O homem, sociedade, o homem enquanto modificador do tempo. E aí, a fala do Rafael, eu acho que chega a ser até uma linha do tempo. Um fala um pouco da subjetividade da técnica e o outro fala um pouco da questão do homem, né? Relação da tecnologia no meio social. Então, ficou uma coisa muito legal, porque quando você primeiro ouve a fala do Rafael, depois você ouve a fala da Thaís, você consegue fazer uma contextualização que nada está perdido, as coisas, elas se conectam, e a tecnologia, ela está dentro da nossa sociedade há anos, então a gente fica muito preocupado com a tecnologia enquanto artefatos, né, e não como a técnica enquanto o saber fazer, o saber compreender, da subjetividade da técnica. Então, a sua fala me arremeteu, e eu lembrei de um filme que eu amo, quando você falou da cidade, que é do Wall-E, né? Que a cidade se transforma pelas questões sociais. Quem puder assistir, é um filme muito interessante. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Eu quero fazer um comentário também. Por favor, Sérgio. Eu quero fazer um comentário, porque o trabalho do Lanza e da Thaís, eles tergiversam sobre essa fissura que pode se abrir na técnica e na tecnologia pelo movimento social, e isso remeteu... como que é o nome da moça que acabou de falar? Está aparecendo como a Beth aqui para mim, Elizabeth Maria Pinto, minha amiga. Eu sou a Carolina Proton. Eu sei que é a Carolina Proton. Eu te mandei uma mensagem. Prazer, tudo bem? Sim, tudo jóia. A fala da Carolina Proton foi muito feliz, criando essa junção entre Thaís e Lanza, e eu não poderia me furtar aqui a inserir nesse diálogo o filósofo que eu trabalhei no mestrado de Educação Tecnológica, o Willem Flusser. O Flusser, quando foi participar da Bienal de Arte de 1982, ele preparou uma preleção para falar do processo artístico, e ele abriu essa preleção dizendo o seguinte: a técnica altera o objeto. O objeto alterado altera a técnica. A técnica alterada altera o sujeito alterado altera a técnica. Esse pensar a cidade, né, a arquitetura e essa relação com a técnica para além dos artefatos, acima de tudo, sobre o método, né, e sobre o processo de fazer, a sabença do fazer, que a Carolina Proton foi tão feliz em pontuar entre a fala do Lanza e da Thaís. Né? Era isso que eu queria contribuir. Queria trazer o Flusser, né, para essa conversa. O Willem Flusser, ele é tcheco naturalizado brasileiro, né? Sim. E ele é acho que o filósofo brasileiro mais citado, né, em filosofia da técnica, em estudos, né? Ele é um pouco injustiçado, Rafael, porque ele não tem uma pesquisa acadêmica organizada, ele era autodidata. Ele fundou a faculdade de comunicação Álvares Penteado, deu aula na USP, mas com a ditadura militar ele foi cassado. Uhum. Porém, ele tem um papel muito relevante que vem a público e vem ser reconhecido através da obra Filosofia da Caixa Preta. Depois que ele sai do Brasil, vai para a França, mas ele ficou no Brasil mais de 3 décadas, e é aqui que ele vai se reconhecer enquanto filósofo, porque ele foge do nazismo e chega aqui em 1940, com 20 anos, e aí ele vai aprender a língua portuguesa e vai lançar a mão da sua bagagem cultural, porque o pai já era um professor acadêmico, né? E quando os nazistas chegam em Praga, na Tchecoslováquia, eles eliminam o pai. Né? Então, muito legal a sua ponderação sobre o Flusser, porque ele é um pouco marginalizado para essa questão de ser autodidata. E a gente está num momento que fala-se tanto de transdisciplinaridade, né? Mas é bonito no discurso. Quando as pessoas pegam o seu currículo, todo mundo quer ver se você aprofundou num determinado campo do saber. Vai com o currículo fragmentado para você ver o que eles vão fazer com você dentro da academia. Sim. Essa é uma crítica que a gente tem que saber fazer. Né? Importante, sim, Sérgio, as suas colocações. E o objetivo, né, é isso mesmo, uma roda de conversa. Então, cada um pode colocar as suas ponderações, né?
interessante, sim. Agradeço. O próximo, agora, você mesmo, Sérgio, vou só apresentar aqui o seu tema. Então, nós temos como tema superfícies latentes, tá? Sérgio Ribeiro Pereira. Então, por favor, fique à vontade para fazer sua exposição. Gente, boa noite. Eu sou ex-aluno do programa, né, de pós-graduação aí, do mestrado em Educação Tecnológica, com muito prazer, muita honra, muito orgulho, fui aluno da professora Adélia e atuei também ativamente do PRODEPT quando eu estava no mestrado. Atualmente, eu estou estudando no Pós-Limp, estou fazendo o doutorado em Estudos de Linguagens, e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. E, assim, o Superfícies Latentes, ele é um projeto, uma experiência de ensino em que se trabalhou com tecnologias acerca da imagem fotográfica no ensino médio, de uma escola pública da rede estadual de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Então, assim, quanto mais dialogado ficar, melhor. Por favor, pode me interromper a hora que quiser. Se a gente conseguir transformar numa conversa, vai fluir melhor. E aí, a Carolina e a Luciane, por favor, vão me dar o mote do tempo, para que eu não me perca. É só me dar a ideia do time, que aí eu encurto e fecho. Né? Mas a ideia é o seguinte: na volta da pandemia, depois do ensino remoto, logo quando a escola ficou numa coisa híbrida, começou a voltar, mas alternava, porque a pandemia ainda estava muito resistente, né? Ela ainda não acabou, mas agora ela arrefeceu um pouco por causa da vacinação. A gente começou a voltar e os alunos ainda muito ressabiados com aquela coisa de reapropriar dos espaços coletivos da escola. Eu estava saindo aí do mestrado em Educação Tecnológica com essa coisa do Flusser, muito pungente, e eu trabalhei aí justamente com o Estatuto da Imagem Fotográfica e dois conceitos do Flusser: o conceito de tecnoimagem, de imagens técnicas, e o conceito de gestos fotográficos na dissertação. E eu resolvi construir um projeto a nível do ensino médio. A escola ainda estava numa fase de implementação do ensino profissional, agora ela já tem 2 eixos. O Estado me mandou para outra escola, mas esse trabalho foi muito marcante com o ensino médio de superfícies latentes. Foi um trabalho em que a gente sensibilizou os alunos para se pensar o registro da superfície imagética, fotográfica, através dos elementos formais das artes visuais. A gente começou um trabalho utilizando ali um pouco da metodologia da Ana May Barbosa, né? Aquela triangulação dela do fruir, ver, observar, fazer. E a partir dessa reflexão sobre os elementos formais das artes visuais, nós introduzimos na escola um conteúdo audiovisual do Sardinha. O Júlio Sardinha é técnico de audiovisual do Cefet, trabalha lá no Campus 1. E ele é um cidadão assim, cosmopolita, multifacetado, é um técnico muito preparado para todas as ferramentas afins, e ele montou um curso de fotografia para dispositivos móveis, para celular, que está no YouTube. A gente disponibilizou essa formação para os alunos, eles já estavam meio que tomados por essa coisa de estudar pela internet, os que tinham acesso às ferramentas, né? Porque um dos grandes gargalos do ensino médio e dessa implementação da relação de um ensino efetivo na rede, na ponta, era justamente porque algumas regiões da cidade e algumas camadas ou estratos da nossa sociedade não têm esse acesso pleno a uma ubiquidade computacional, mas, na medida do possível, a gente trabalhou com esse conteúdo do Sardinha, os alunos foram capacitados do ponto de vista técnico, instrumentalizaram uma relação com o aparelho celular. Por mais que os jovens tenham essa destreza, essa expertise de lidar com a ferramenta, numa conexão com os elementos formais das artes visuais, da linguagem cinematográfica, que eu fui trabalhando ali na sala de aula, e aí eu propus um exercício.
Falei, olha, já que a moda é self-service, fazer ir no restaurante e não comer a comida, mas tirar a foto para colocar na mídia social, nós vamos fazer um exercício fotográfico com o celular nos ambientes da escola. Nós vamos reeducar o olhar, nós vamos desvelar esse território que foi abandonado, que a gente ficou olhado lá em casa sem poder estar aqui nessa convivência, e eu propus um exercício. Nós vamos fotografar a escola em plano detalhe. Nós vamos evitar o plano geral, o plano médio, e vamos fazer uma série de fotografias de planos detalhes. Daí surgiu esse título, foi elaborado junto com os alunos, né? Superfícies latentes. Os alunos registraram, foram vários registros, o exercício passava por criar-se uma narrativa para cada imagem, um título, um motivo, e eles teriam que criar uma sinopse para essa imagem, justamente uma reflexão em cima do Flusser, de que a tecnoimagem, a imagem técnica, ela é uma imagem que carrega texto, porque é uma imagem produzida por aparelho. O aparelho tem um programa que funciona, ele tem uma mecanicidade que imiscui, que emerge de um saber científico, que é, portanto, resultado de texto científico. Então, nós trabalhamos nessa proposição de despertar o aluno para a mensagem que vai imbuída na imagem fotográfica, tanto da narrativa, do plano, do enquadramento, como também do fato dela emergir de um aparelho e do jogo por esse aparelho. O resultado do projeto ele foi para uma exposição virtual. Eu vou deixar o link dessa exposição aqui no chat, para quem quiser conhecer as fotografias e a história de cada uma. E o resultado foi simplesmente mirabolante, porque tem essa coisa da gente banalizar ou naturalizar o ambiente por causa do excesso de convivência, ou por achar que conhece, que por mais que houvesse um estranhamento do tempo da pandemia, o aluno volta assim, eu já conheço esse lugar, eu já sei como é esse corredor, como é esse pátio, como é esse refeitório, e surgiram coisas fantásticas no plano detalhe. E aí eu vou contar só um exemplo, né, para não tirar a surpresa de lá ver a amostra. Foi uma fotografia, por exemplo, num corredor que todos os alunos passavam, um corredor assim, meio escuro, mas ninguém reparava no detalhe lá do muro, né, das inscrições, no meio de tantas pichações, uma aluna fez uma foto, e aí quando ela fez plano detalhe, e o plano detalhe separou um tijolinho daquela miríade de tijolos do muro, ela conseguiu identificar lá naquele muro uma mensagem de amor. Tinha uma mensagem de amor ali, cravada, e pelas pinturas que foram sendo sobrepostas naquela parede, tudo leva a crer que essa mensagem era de décadas, porque a gente começou a perguntar a fonte da direção, quantas vezes foi pintado, você já está aqui há quanto tempo, qual gestão, o funcionário mais antigo, e ninguém conseguia territorializar da onde tinha vindo aquela mensagem de amor específica. Então, foi muito fascinante essa coisa de você lançar um outro olhar sobre o jardim, um outro olhar sobre a sala de aula, um outro olhar sobre aquele espaço que, às vezes, a gente naturalizou ou a gente deixou de olhar como poderia olhar, observar, simplesmente porque ele passou a ser para a gente algo que a gente julgava conhecido. E aí eu encerro essa minha fala com um fragmento do Fernando Pessoa, em que ele diz assim: o que de fato conhecemos para que chamemos algo de desconhecido? Essa importância da gente pensar na reeducação do olhar, de pensar em como lidar com as imagens, no mundo mediado por imagens, no mundo mediado por tecnicidade, para aí a gente avançar um pouco para Gilbert Simondon, pensando que, para além da técnica e da tecnologia, a gente vive uma ambiência, um mise-en-scène, em que talvez a origem do techné, na Grécia Antiga, né, que depois vira arte, no latim, da arte, emanou essa técnica e esse fazer técnico no nosso cotidiano, e muitas das vezes nós banalizamos esse processo. Né? Então, se alguém quiser comentar ou conversar, eu vou deixar o link da exposição aqui no chat para vocês conhecerem. Deu 9 minutinhos certinho. Podem começar. Você falou essa banalização, essa história, né, grega da arte e tudo. E essa arte nossa como técnica, né,
o próprio Álvares Vieira Pinto, ele fala realmente da forma como a gente trata a nossa técnica como algo superficial, como algo, como se diz, a gente faz uma manufatura, ou faz uma renda, uma coisa, a gente fala que isso não é técnica, mas tem uma série de técnicas e processos embutidos ali, né, autóctones, que a gente fica desprezando isso, né, em torno daquilo que vem de fora. E aí acaba que às vezes não dá chance para essa técnica própria ela poder ir evoluindo, né, para novas, para ela ir alcançando outros patamares, né. Eu acho isso muito interessante, essa concepção, e como é embutido em nós, né, esse processo de tudo que é o nosso, a gente vai tratar como artesanato, como artefato, mas nunca como técnica, nunca como algo que é produzido próprio, que deve ser, né, que deve ser celebrado e que pode ir galgando outros patamares, né? Ô, Rafael, muito Rafael, legal as suas você palavras, viu? Muito legal ouvir isso aí, as suas ponderações. bacana mesmo. Rafael, você foi aluno do professor Zé Geraldo, Professor do Zé Geraldo, Cefet? sim, professor Zé Geraldo, Ele explicou muito bem sobre isso, né? sim, Usando o Álvaro Vieira Pinto sobre essa questão da técnica, do artefato, isso mesmo. Parabéns, Sérgio. Maravilhoso o seu trabalho. Obrigado Eu pelo sou carinho. suspeita Quero para falar agradecer. quando eu leio escola estadual, porque eu sou supervisora de escola estadual. Então, quando eu leio a palavra, meu coração já até pula de alegria, porque a gente para e fala assim, tem gente que quero fazer dar certo. E eu lembrei de uma professora minha de artes, que ela também fez uma exposição muito parecida, ela usou bambolês para colocar dentro, então você via arte em 2D, não em 3D, né? Ela fez em 2D, você via os dois lados da arte dentro do bambolê, e aí me fez pensar que a educação tem pessoas que tentam, de alguma forma, mesmo que seja na educação pública, né? Porque o Sérgio, ele faz o relato dele, numa escola estadual pós-pandêmico, que as relações afetivas estavam totalmente, até espaciais, né, Sérgio? E aí vem a fala da Thaís, que casou muito certo, né? A mudança, a pandemia mudou até o ser social enquanto espaço, né? As pessoas não se conhecem mais hoje. Hoje nós temos a dificuldade das relações até de afetivas pela questão de nós nos perdemos nesse pouco tempo de adaptação pandêmica. Pronto, eu quero agradecer as suas palavras e aproveitar para agradecer a Lucimara, que está aqui também, eu não sabia que ela ia estar aqui, e o carinho aqui que vocês estão me recebendo, assim, é muito bom estar junto do DEPRODEPT, né, e voltar a essa ambiência que tem a professora Adélia, o professor Zé Geraldo, os professores do mestrado em Educação Tecnológica, é muito legal estar em contato com vocês, né? É um ambiente que eu cresci muito, eu aprendi muita coisa, e se eu estou dando prosseguimento ao que eu quero pesquisar, eu devo muito a esse ambiente aí, então eu tenho muita gratidão, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Né? Agradecemos, Sérgio. Eu só queria fazer mais uma ponderação, que eu acho muito importante o fato de você trazer esse projeto logo após o período pandêmico, né? Então, você veio trazer o aluno de volta, né, não só fisicamente, né, você trouxe o que a Carol falou, você trouxe o afetivo, você trouxe o olhar dele diferente sobre um espaço que ele já estava ali acostumado. Então, acho que isso fez toda a diferença e mostra para a gente que realmente ainda tem pessoas que se importam, de fato, né, com a educação, principalmente nas escolas públicas, né? Então, venho parabenizá-lo aqui novamente e agradecer pelas suas ponderações. Obrigado, Luciane. Eu vou colocar o link para vocês conhecerem a exposição. Por favor, tá? Faça isso que vamos sim. Eu particularmente já estou querendo acessar para ver, já estou curiosa. Bem, então, pessoal, dando continuidade às apresentações, né, das pesquisas, vamos agora para o trabalho número 4, pensamento computacional como estratégia de aprendizagem e matemática na educação profissional e tecnológica, de autoria de Gilcilene Santos Chaves e Mário André de Freitas Farias. Gilcilene está?
Oi, tudo bem, Gislene? Nossa, Oi. Tá dando um pouquinho de eco. Oi, boa noite. Está me vendo? Te vendo, não, mas estamos te ouvindo. Agora sim, vendo e ouvindo. Oi, boa Gislene, noite. boa noite, seja bem-vinda, né? Então, fique à vontade para fazer a sua exposição. Me chamo Gilcilene. Eu sou professora de matemática da Rede Estadual de Ensino, daqui de onde... Estão me ouvindo? Sim, pode falar, estamos te ouvindo. Meu trabalho eu vou desenvolver, ainda estou no início do mestrado, sou da turma de 2021, com o professor Mário André, a nossa linha de pesquisa é em práticas educativas, e o tema sobre o pensamento computacional. Ele será desenvolvido no Instituto Federal de Sergipe, que eu faço mestrado no próprio EPT, no campus Aracaju, de Sergipe. Será desenvolvido na turma de alimentos do primeiro ano do ensino médio integrado. A proposta inicial, a gente vai desenvolver ele tanto com atividades desplugadas, do pensamento computacional, quanto atividades plugadas utilizando o Scratch, em aulas de matemática. Então, a gente pensou em realizar tanto na sala de aula, essa atividade desplugada, e as plugadas no laboratório de matemática, no laboratório de informática, com a turma, e também realizar também atividades integradas, tanto com o conteúdo de matemática, quanto com o conteúdo da disciplina de alimentos. Esse trabalho a gente fez as referências iniciais com a Janete Wing, que é quem popularizou esse tema, incluindo no campo da educação, mas ele é um tema já bem antigo, que iniciou com o Papert, que ele fez sobre o jogo do logo, não sei para quem conhece aquele jogo que tem a tartaruguinha. Então, ele começou esse tema mais voltado para a área da computação. E para a área da educação, ele iniciou com a Janete. Esse ele já é empregado no PIS, ele já é empregado na BNCC. Esse ano, em 2022, foi aprovado. Ainda falta ser homologado, não foi assinado ainda pelo Ministro da Educação, para a educação do ensino médio. Então, a gente vai desenvolver ele. Eu ainda estou no início da pesquisa, ainda não fiz a qualificação, ainda não fui a campo. Então, a gente vai desenvolver lá no IFES e esse tema, uma das referências além da Janete, a gente vai falar também sobre os 4 pilares, que ele será desenvolvido a partir do autor, é um professor Christian Brackman, que fala sobre a definição dos 4 pilares do pensamento computacional, que a gente não desenvolve ele não somente no ambiente educacional, mas também em qualquer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, que a gente possa utilizar esse como uma metodologia mesmo de ensino para a gente utilizar. A Janete, ela fala sobre o pensamento computacional, que ele seria uma habilidade que qualquer pessoa poderia ter e desenvolver na sua área de conhecimento. Então, ela pode ser tanto na parte do cotidiano, tanto na parte educacional. Eu elaborei algumas questões e eu desenvolvo com os alunos na parte desplugada. Essa parte eu ainda consigo desenvolver com os meus alunos. Então, a gente pode pegar exemplo do cotidiano e ir desenvolvendo. E o produto educacional, ele será uma sequência didática. Então, a gente vai desenvolver, além das atividades desplugadas e a plugada com o Scratch, que o Scratch é lá que a gente vai desenvolvendo através de blocos, será uma sequência didática. Estamos em dúvida em relação a essa parte dessa sequência didática com um guia didático, como materializado mesmo, para ser como o produto educacional. Bom, e sobre isso, também trabalhar a questão da educação matemática, também onde a gente consegue pegar exemplos do cotidiano da matemática e fazer essa exploração. Bem, não era sobre isso. Desculpa que eu cheguei agora. Bom, no mais é isso, eu ainda estou desenvolvendo a pesquisa
como vocês estavam falando, né, essa questão de não se conhecer, eu não conheço ninguém ainda da minha turma, a gente ainda está uma turma totalmente virtual. Ainda estamos no início da pesquisa, desenvolvendo. É isso, obrigada. Agradeço, Gessilene, pelas suas ponderações, né? A temática da sua pesquisa aí é muito interessante. A matemática é sempre aquele bicho de 7 cabeças, né? Que todo mundo fica naquela coisa, naquela dificuldade, os alunos, né? Vem até hoje mais cedo na sala da parte da manhã, a professora Maria Adélia comentou o seguinte, às vezes o aluno está numa aula lá de sociologia e fala, eu posso estudar para a prova de matemática, né? Ou seja, às vezes acha que o outro conteúdo não é tão importante pelo medo, né, que tem de uma outra disciplina. Então, trazer o pensamento computacional para o estudo da matemática realmente é muito interessante, né, a sua pesquisa, tenho certeza que vai dar aí ótimos frutos. E aproveitando a fala da professora Tula, ela colocou ali para você, Juscelane, para você incluir o Papert, de 1994, nas suas referências, porque ele é responsável pelo logo Scratch que você citou na sua pesquisa. Então, seria bom você referendar, como a professora Tula está sugerindo, e gostaria de dizer que, quando eu li um pouquinho do seu artigo, me remeteu também ao Celso Antunes, quando ele fala das múltiplas inteligências, quando ele fala da questão que você está usando a matemática, a computação, você está usando a tecnologia, então você está usando as múltiplas formas de pensar do aluno dentro do seu contexto. Então, assim, eu fiquei encantada, porque você já mandou um pouquinho do seu artigo, já meio que caminho, né, praticamente, e eu falei assim, gente, ela está no caminho certo de poder visualizar esse olhar desse pensamento, dessa estratégia de aprendizagem. Parabéns e continue a pesquisa. Obrigada. Então, agradeço novamente a Juscelene. Vamos passar, então, para o próximo assunto, né, o próximo trabalho, ainda falando sobre pensamento computacional. Vamos seguir, então, agora com a pesquisa intitulada O uso do jogo digital como ferramenta de auxílio no desenvolvimento do pensamento computacional na educação, de Eduardo Henrique da Silva Oliveira e Emerson de Souza Costa. Primeiramente, dar boas-vindas aí para o meu colega Eduardo, né? Fizemos várias matérias juntos durante o período das disciplinas obrigatórias do mestrado, então seja bem-vindo, Edu. Fique à vontade para fazer sua exposição. O seu trabalho eu já conheço, né? Não posso nem falar muita coisa, não. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Bom, é um prazer estar aqui presente com vocês aí. É muito bom te ver de novo, Luciano. Muito tempo que a gente não se vê aí. E também, como o mestrado é muito corrido, a gente acaba não tendo tempo para conversar. Primeiro, me apresentar. Eu sou mestrando do programa do Prof.PT. Eu estudo aqui no Cefet MG de Divinópolis. E esse artigo, ele é um recorte do meu projeto de pesquisa no mestrado, com um objetivo um pouco diferente. A proposta dele, em conjunto com o meu orientador Emerson, a gente definiu que é avaliar o jogo educacional para auxiliar no desenvolvimento do pensamento computacional na educação. E para isso, nós definimos que seria feita uma análise da BNCC, que eu vou falar dela daqui a pouco, entender o que a BNCC propõe em relação ao pensamento computacional e identificar um jogo educacional que pode auxiliar no desenvolvimento do pensamento computacional para os alunos. E com base nesse contexto, a gente começa a falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que ela consiste em um documento normativo que é homologado pelo Ministério da Educação. E esse documento ele tem a finalidade de manter de forma organizada e atualizada as propostas educacionais que atendem às necessidades desses estudantes. Ela é uma normativa que foi lançada em 2018. E nessa normativa, eles colocam que um dos pontos importantes, que se merece destaque, é o pensamento computacional, que é citado várias vezes nesse documento, que ele abrange desde o ensino base até o ensino médio. E para atender essas demandas, a gente precisa entender primeiro o que é o pensamento computacional. Para isso, foi feita uma pesquisa de vários autores, e um destaque é a Janet Wing, que foi uma das primeiras autoras a criar a definição do pensamento computacional em 2006, que ela coloca que o pensamento computacional é uma estratégia usada para desenhar soluções
e solucionar problemas de maneira eficaz, tendo a tecnologia como base. E ao contrário de que muitos pensam, ela não é só aplicada à computação. O pensamento computacional ele é mais amplo. O que é a ideia do pensamento computacional? A gente identificar o problema, desmembrar ele em problemas menores e solucionar ele de forma algorítmica. Eu trabalho já como docente no ensino superior há 12 anos. E quando eu vou ensinar a questão de algoritmo nos cursos de sistemas de informação, por exemplo, eu costumo abordar a questão do que é o algoritmo. Os alunos, quando estão tendo o primeiro contato, eles não sabem nem responder. E algoritmo é algo que está presente no nosso dia a dia, a todo momento. Então, por exemplo, a gente vai fazer um macarrão instantâneo. Esse macarrão instantâneo, quando a gente pega a embalagem dele, ele tem um passo a passo na embalagem que define como que ele deve ser feito. Então, isso é um algoritmo. A ideia do pensamento computacional é a gente solucionar esses problemas de forma de um passo a passo para otimizar e chegar numa solução. E o pensamento computacional sendo trabalhado no ensino base ajuda os alunos a já identificar esse tipo de pensamento algorítmico. E para auxiliar nessa questão, foi pesquisado alguns softwares, alguns jogos educacionais que podem auxiliar nesse aprendizado. E entre eles, um se destacou, que é o Roblox, que ele é um aplicativo que pode ser jogado tanto no computador quanto no smartphone, Android ou iOS. E ele dispõe de uma interface onde tem um labirinto e tem um componente dentro dele que a gente pode falar que é um carrinho que deve seguir por esse labirinto. E para isso, o estudante ele tem que definir alguns comandos e algumas instruções para esse carrinho poder percorrer o labirinto, desenvolvendo esse pensamento computacional. Então, a proposta do artigo é identificar esse software que pode auxiliar no aprendizado do pensamento computacional. Bom, no mais, o artigo é isso. Eduardo, gostaria de dizer que eu fiquei encantada com sua pesquisa, porque eu estou falando da neurociência dentro das licenciaturas, né, na computação. Então, quando eu descobri que computar era realizar uma contagem de operação matemática, eu descubro que a vida é tudo que a gente não entende que é um contexto. Dentro do computar, dentro da computação em si, é 0 e 1. Né? A computação, gente, quando você vai estudar, eu estou estudando um pouco da história da computação, você descobre que os algoritmos, eles são apenas 0 e 1. Então, quando você fala assim, gente, tudo na vida é muito subjetivo, aí a gente volta lá para a história do Rafael, que começa a falar da subjetividade da técnica, pensa nos espaços construídos da Thaís e do que o Sérgio constrói. Depois a gente pensa nas questões dos jogos, que a Lucilene falou um pouquinho, que ela está tentando com você, e vem o Rafael para tentar nos mostrar que a computação ela vai muito além do que seria, né? É só um aparato, mas sim algo que a gente pense como algo que dá para a gente transitá-lo dentro do nosso contexto social, praticamente o tempo todo. Exato, Carol. A gente pensa que o pensamento computacional ele envolve muita questão do computador, e pelo contrário, ele está presente na nossa vida em vários aspectos, que a ideia do computador nada mais é do que fazer o que foi passado para ele. E quem desenvolveu o computador foram mentes humanas. Então, essa questão do pensamento computacional está presente com a gente antes mesmo do computador existir. E é muito importante, né, desmistificar isso dentro da educação. Então, acho que o seu projeto, o seu tema, sua pesquisa é muito importante, e principalmente também por fazer o uso dos jogos digitais para difundir. Né? O jogo, ele é uma coisa que ele vai atrair atenção e que ele vai prender o aluno. Então, é muito interessante, sim. Mas parabéns pela sua pesquisa, Eduardo. Obrigado, Luciane. Mais alguém gostaria de fazer alguma ponderação, pessoal? Eu queria falar que, eu até comentei já, escrevi aí no chat, né? É fantástico que esse projeto do Eduardo mergulhar dentro da coisa, né? Empoderamento total, que é abrir o código, dar acesso ao código, desmistificar e levar ao cerne essa máxima de que se o algoritmo segue um método, se há um processo metodológico para que ele proceda, ele ocorra, desde do mais ínfimo do algoritmo até o Big Data, esse processo é mental, ele é cerebral, e ele passa
pelo o fazer humano, né? E a empoderar permitir que os meninos tenham acesso, né, a essa fonte. Assim. E a romper com essa ideia de que o próprio programar ou lidar com o algoritmo é coisa só para o cérebro iluminado, ou para quem detém o saber que está, né, numa vasta enciclopédia, ou numa outra realidade, ou que esteja distante demais. Né? Fantástica iniciativa, parabéns. Então, agradeço, Eduardo, né, por expor a pesquisa tão interessante para todos nós. Vou passar para o último trabalho de hoje, mas antes gostaria de lembrá-los que o link da lista de presença está no chat, tá? E que preencham, né, se identifiquem para que gere o certificado. E também, né, não se esqueçam de ficar até o finalzinho, quem puder, obviamente, a gente vai dar alguns recadinhos a respeito aí, né, da finalização do CIEPEX, ok? Então, vamos para o próximo e último trabalho de hoje, confecção do recurso didático de BRICS, Braille, Químico, para o ensino de Química a estudantes com deficiência visual. Vivian Caroline Farias, Alexandre da Silva Ferri e Mariana de Lourdes Almeida Vieira. Vivian, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Por favor, fale um pouquinho para a gente da sua pesquisa. Eu gostaria de apresentar os meus slides. Eu posso compartilhar a tela aqui? Sim, pode. Só um momento. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estou vendo a sua tela como um todo. Sim, sim, sim. Só um pouquinho. Vivian, tudo certo? Tudo. Eu coloco aqui na... Compartilhar a tela ou a janela? Compartilhar uma janela. Eu coloquei na janela, não sei por que não Se foi. você colocar a tela inteira, né, pode também, você vai e busca dentro da sua tela onde é que está o seu agora vai. Ok? Apareceu, né? Está aparecendo, vamos ver aqui. Agora sim, está aparecendo o seu PowerPoint. Então, meu nome é Vivian Caroline Farias, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Educação Tecnológica do Cefet-MG. Eu vou falar um pouquinho sobre a confecção do recurso didático BRICS Braille Químico para o ensino de Química a estudantes com deficiência visual, que é um recorte da minha pesquisa de mestrado. Então, o meu orientador é o professor Dr. Alexandre Ferri, e a minha co-orientadora é a professora doutora Mariana Vieira. Então, o ensino de ciências da natureza, ele geralmente é com difícil aprendizagem. Há dificuldades da acessibilidade para alunos deficientes visuais, faltam recursos pedagógicos adequados para facilitar a compreensão e o entendimento dos conteúdos, a inserção de alunos deficientes visuais em sala de aula regulares de ensino é considerada uma grande dificuldade para a prática docente, e nenhuma outra metodologia de ensino, como o uso de práticas educativas que explorem o tato, tenha tamanha importância na educação de deficientes visuais. Há também a necessidade da utilização de recursos e materiais didáticos que promovam o manuseio e a exploração da percepção tátil como prática educacional. Diversos docentes relatam que não possuem a devida preparação para atuar na educação inclusiva, principalmente com os alunos cegos. Na maioria das vezes, os professores eles não são comunicados previamente e são surpreendidos com alunos que necessitam de intervenções específicas, portanto, eles acabam não sabendo como agir nesses casos.
Há décadas se discute da importância e da necessidade de adequar a formação de professores para atuar tanto no ensino regular quanto no inclusivo. Vivian, só para interromper um pouquinho, você está passando os slides, que para a gente está paradinho aqui. Está parado? Peraí. Isso. Eu estou passando os slides. Para a gente está no primeiro. Agora sim, passou. Agora sim? Ok. De novo. Está passando agora? Sim, tá? Pode continuar. É importante para o ensino de química para deficientes visuais que haja a conversão das informações visuais em aspectos que possam ser sentidos através de relevo e texturas, devido ao desafio de tornar acessíveis os conteúdos de química, o qual exige observação visual dos detalhes, características e aspectos. Faz-se necessário adaptar e possibilitar o ensino através de modelos didáticos que explorem os outros sentidos do corpo humano e façam conexões mentais. O Ministério da Educação, ele elaborou uma uniformização dos caracteres Braille para o uso na aprendizagem de química, que é a grafia química Braille, a qual permite a representação dos números de átomos, de compostos químicos, níveis de energia, tipos de ligações, os estados físicos das matérias, as estruturas dos grupos funcionais e outras normas químicas. Então, aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, que constam nesse... Pode passar seu slide, que ele ainda não passou para a gente. Nós estamos ainda no primo e... Isso, agora sim. Não sei por que ele não está indo, gente. Tranquilo. Está indo? Agora apareceu? Sim. Qual que está aparecendo? O alfabeto Braille. Ah, então tá bom. Aí tem alguns exemplos, então, para vocês, né, que consta nesse manual da grafia química Braille. Passou o slide? Não. Ô, Vivian, coloca no modo apresentação, pode ser que agora que dê certo na hora de você passar. Que é aquela tacinha que tem lá embaixo, à sua esquerda. Só um pouquinho. Se apertar F5, vai automático. Falei esquerda, desculpa, é direita. Tá aparecendo o slide para vocês? Não. Está aparecendo. Só o slide, mas não Não a apresentação. com apresentação. Tá, só um Vivi, aperta F5, ele vai automático no PowerPoint. Ou então ali embaixo dos 72%, tá vendo os ícones pequenininhos? Lá embaixo. Perto do menos, ele vai... Isso, garota. Obrigada. Agora tá aparecendo, né? Tá da mesma forma. Pode passar no manual também, não tem problema não. As aulas de química, elas geralmente apresentam modelos atômicos, laboratórios e fórmulas, as quais são importantes para a compreensão da disciplina. No entanto, para os alunos deficientes visuais, é preciso elaborar aulas diferentes do que para os alunos videntes, utilizando recursos que possibilitam as reproduções dos conteúdos visuais para o Braille. A maioria dos recursos inclusivos para o ensino de química, eles apresentam-se através de palitos, bolas de isopor, canudos, pedaços de madeira, EVA e outros materiais, havendo a baixa introdução ou até mesmo a inexistência da escrita da química Braille nesses recursos. Vocês estão vendo o slide que eu estou apresentando a impressora 3D? Não, estamos no anterior ainda. Agora sim, ok. A confecção de modelos didáticos educacionais e a cultura maker pode estar aliada, pois essa cultura ela está associada ao uso de recursos tecnológicos como impressora 3D, cortadoras a laser e prototipação para a criação, modificação e transformação de objetos. A abordagem maker no ambiente educacional promove o desenvolvimento de trabalho em grupo, criatividade, habilidades sociais, autonomia, amplia a comunicação e utiliza a tecnologia.
principalmente se alinhadas às competências da Base Comum Curricular, a BNCC, pois apresentam uma série de habilidades transdisciplinares e transversais, proporcionando aos alunos inúmeras possibilidades de trabalho com a cultura digital, somando a sua formação integral. Então, os objetivos da minha pesquisa de mestrado, o objetivo geral é analisar as percepções de professores de química, atuantes na educação básica, profissional e tecnológica, quanto ao uso de recursos didáticos produzidos em um espaço maker, para o ensino a estudantes com deficiência visual. Especificamente, pretende-se identificar e discutir implicações pedagógicas das possibilidades de um recurso didático produzido por meio de tecnologias de prototipagem digital para o ensino da grafia química Braille a estudantes com deficiência visual, tanto na perspectiva de professores de química que não dominam o sistema Braille, quanto na perspectiva de professores que dominam e fazem o uso regular da grafia química Braille em sala de aula. Então, a modelagem 3D do recurso pedagógico BRICS, nós demos esse nome, né, para esse recurso, BRICS Braille Químico. Então, foi feita a modelagem 3D, a gente utilizou um software de modelagem, né, um software gratuito, que a gente consegue fazer a modelagem, e aí eu apresento para vocês o modelo 3D do projeto de uma molécula de oxigênio. Então, aí já está o oxigênio pronto, né? Também feito nesse software, então aí já está a peça pronta para a próxima etapa da pesquisa. As peças, que foram confeccionadas, elas são salvas em formato STL e elas são fatiadas no programa Cura Ultimaker, que é um programa específico para impressão 3D. Não sei se vocês estão vendo aí a imagem do Cura Ultimaker. Estamos, sim. Uhum. Então, algumas peças do recurso didático BRICS Braille Químico, eu trouxe aí para vocês darem uma olhada. Esse kit do BRICS, ele tem aproximadamente 450 peças. As peças, elas possuem cores que normalmente condizem às substâncias simples formadas pelos elementos químicos, exceto os sinais da grafia química Braille, que são representados em cinza. As cores também foram escolhidas de acordo com o uso empregado na maioria dos kits de modelagem já produzidos nesta área, e também para facilitar o uso dos videntes. As peças, elas possuem um corte na diagonal, no canto superior direito, que indica a posição de leitura para o deficiente visual. Então, aí eu trouxe uma representação para vocês do trans 1,2 de cloroeteno. Aí a representação do etanol. Estão vendo? Sim. Uhum. A representação do paracetamol. Eu sou bacharel em fisioterapia, sou licenciada em biologia, sou licenciada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, sou mestranda do programa de pós-graduação em educação tecnológica, do Cefet-MG, e eu agradeço a atenção de todos, a participação. Eu vou deixar aqui o meu e-mail para você, se alguém tiver interesse em entrar em contato comigo. Eu estou à disposição de todos. Muito obrigada. Vivian, está me ouvindo agora? Sim. Quero dizer que eu estou encantada. Sério, o meu coração, assim, pulsou bastante na sua fala, porque para nós, enquanto videntes, que você coloca aí, videntes, é isso mesmo, né? Videntes, isso. Videntes. Parar para pensar no átomo, sabe? Pensar nesse olhar. Quando você colocou a molécula do paracetamol, que eu fiquei mais, assim,
que mais me emocionou, porque a minha mãe é formada em técnica em química e trabalhou no laboratório da Federal. E ela que trouxe a fórmula do paracetamol dos Estados Unidos, ela transformou essa fórmula, que era em inglês, né? Ela fez a releitura para o português. E ela disse que o nome dela está lá. Se você quiser, depois a gente conversa, que Vivian, nós duas somos vizinhas e também somos estudantes do Cefet. Então, eu fiquei encantada, porque pararmos para pensar que é uma coisa muito simples, porém, para quem não tem esse olhar, né? Não enxerga, vamos dizer assim, porque a gente tem que falar dessa forma, e você pensar que a pessoa vai tocar e ela vai poder sentir aquilo que para a gente é muito fácil, né? Só falar uma molécula de um. Qual foi o primeiro átomo, a primeira molécula que você apresentou, Vivian? Foi o cloroeteno. Isso. Aí eu falei, gente, é muito gratificante ver a tecnologia, a técnica, o pensamento humano transformando. Eu sou muito suspeita para falar de inclusão, porque eu amo inclusão. Então, eu vejo assim, que na hora que eu fiquei vendo os meninos pegando, na hora que mensurar esse processo eles palparem, vai ser lindo. Parabéns. Obrigada. Exatamente, né? Trabalhar com a inclusão é sempre algo, assim, maravilhoso. Então, assim, seu trabalho, assim, não tem nem palavras para dizer, porque para a gente é muito fácil, né? A gente estudar, a gente ouvir, mas para aqueles que não enxergam, realmente é algo, assim, né? Que não se descreve. Então, parabéns. Tudo que trata de inclusão, né, na educação é sempre muito bem-vindo. Parabéns pela sua pesquisa. Obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu voltar aqui. A Jussara, ela perguntou se você pode informar o nome do software que foi utilizado. Ah, sim. Tem vários softwares. Eu utilizei o SolidWorks e também dá para utilizar o FreeCAD, que é bem parecido com o SolidWorks. Dá para utilizar o AutoCAD também. Mas tem vários softwares. Aí vai também depender de cada um, assim, né? Porque tem gente que se dá melhor com o AutoCAD, mas eu, particularmente, prefiro um FreeCAD, por exemplo. Mas aí vai da pessoa testar. Ok, Vivian. Agradeço, então, pelas ponderações. Alguém tem alguma colocação, queira falar para a Vivian? Licença um pouquinho, Luciane, eu vou colocar o meu e-mail ali, que o pessoal pediu. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail. Aí, com certeza, fica à vontade. Do Acarajé. Olha que chique, o Tito Bosco mandou para você uma apresentação do Acarajé no canal da Barra. O Acarajé da Sônia ainda. Ótimo. Gente, então, assim, foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Foi maravilhoso ver pessoas de várias localidades, né, interagindo aqui hoje nesse encontro, e como que isso foi nos proporcionado, né, uma coisa antes talvez impensada, e estamos todos aqui de vários locais do Brasil, conversando, né, ao mesmo tempo. Então, muito bom essa experiência. E eu coloquei aqui no chat o Instagram do CIEPEX, né, quem puder seguir para ter lá as notícias, interagir também. Vou pedir daqui um pouquinho, para quem puder abrir a câmera para aquele print, né, gente, porque a gente pode falar que é foto, porque nós não estamos no presencial, mas quem puder, para a gente fazer um print aqui, postá-la também, né, sempre divulgando aí o trabalho de todos vocês. Aí daqui a um pouquinho eu vou pedir Carol para fazer esse print para a gente. E umas informações para a gente finalizar. Há a possibilidade da publicação dos trabalhos de vocês aqui num livro, né, do CIEPEX, como vem acontecendo já nas edições anteriores. Então, posteriormente, vocês vão receber um e-mail com as orientações a respeito, né, de como que vai acontecer, e para quem tiver interesse em manifestar, enviar o seu trabalho, vai ser feita uma análise, né, e sendo aprovado, vamos fazer aí um livro com os trabalhos apresentados aqui no CIEPEX. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, em nome da professora Adélia, né, em nome de toda a coordenação do evento, do DEPRODEPT também. E vamos lá, quem puder, vamos abrir aí a câmera, vamos fazer um print e nos sigam lá no Instagram. Okay? Vou fazer igual eu falo. 1, 2, 3, aí eu tiro, viu, gente? Tá aí, certo. Quem quiser só dar aquela espiadinha, vou contar então, hein? Ó, 1, 2, 3 e... Dá um sorriso.
Agora foi, gente. Aí. Então, agradeço a todos. Alguém gostaria de fazer uma colocação, Beth? Agora a Beth verdadeira chegou, gente. Isso, gente. Estou escutando você chamar a Carol de Beth aí. A Beth verdadeira chegou. Ai, olha, amei, eu estava aqui ouvindo os trabalhos de vocês, né? Só aqui para te ver, Beth. Fazer algumas coisas juntos aí, né? E encontrar, né? A gente está bem distante, a pandemia nos distanciou, mas já é hora de aproximar, né? Eu achei muito rico a mesa de vocês, né? Vocês falaram da tecnologia aí, trazendo desde a aproximação da arte, o conceito, né, da arte, até como que isso se revela e se constitui aí nas relações que o homem estabelece. Então, eu achei muito bom, né? Foram trabalhos excelentes, né? Atividades propostas para a educação fantásticas. Olhar o espaço da cidade, o Sérgio trouxe essa experiência, né, de usar, né, a foto aí como recurso de aproximação desse trabalho, eu achei fantástico, viu? E a Vívia, eu não vou falar todos, mas a Vívia, né, aí chega trazendo assim, a inclusão. Então, a gente passou a técnica e a tecnologia em várias dimensões. Foi muito bom. Parabéns para todo mundo. E, como a Luciene disse, até o próximo, né, Luciene? Isso mesmo. Obrigada, então, Beth. Gente, então, um grande abraço a todos. Foi um prazer tê-los aqui essa noite. O evento ainda não terminou, né? Amanhã temos mais salas, mais debates. E nos acompanhe lá no Instagram. Vamos nos falando aí, né? A pandemia nos separou, mas vamos nos reunir novamente, ainda que de forma online. Grande abraço, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada. Da Carol Proton. A Beth, minha amiga Beth, está ali do lado.